Acho que foi, né? Então, boa noite para todo mundo que está com a gente aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir a aula de hoje, né? Depois, pela gravação. Queria agradecer mais uma vez a comissão organizadora do EFIS pela oportunidade de estar aqui, né? Não só compartilhando o meu trabalho, mas compartilhando uma parte do meu trabalho que eu gosto muito, que é quando a gente eventualmente tem a oportunidade de estar na sala de aula. Queria reforçar os recados da Tamires, né? Para quem for possível, sei que não é tão fácil assim se deslocar para participar de um evento, mas quem estiver pertinho, quem puder conferir o EFIS presencialmente, é um evento que vale muito a pena, que está na mão de uma comissão que está super dedicada, está fazendo um trabalho maravilhoso, então, assim, quem puder prestigiar vai ser incrível, como sempre. Fabi, eu não sei se é só para mim, me parece que seu áudio não está saindo. E agora? Tudo certo? Agora sim. Vamos voltar, né? Paciência. Só um pouquinho, gente. Hoje a tecnologia está me dando rasteira. Pronto, então perfeito. Acho que do começo, né? Boa noite para todo mundo que está assistindo aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo a aula gravada. Eu queria aproveitar para agradecer mais uma vez a comissão organizadora do EFIS pela oportunidade de estar aqui, né, oferecendo esse mini curso, não só compartilhando um pouquinho do meu trabalho com pessoas, né, pessoas já conhecidas, pessoas com quem eu não tinha contato antes, mas também compartilhando uma parte do meu trabalho que eu gosto muito, que é quando eu junto minhas duas paixões, que são os manuscritos e a sala de aula da educação básica. Queria reforçar os recados da Tamires, né, em nome da comissão organizadora, que quem tiver a oportunidade de participar presencialmente do EFIS é um evento que é sempre incrível. Esse ano está nas mãos de uma comissão organizadora extremamente dedicada, que está fazendo um trabalho maravilhoso, então tenho certeza que vai ser um evento sensacional. Espero quem puder, para a gente se encontrar. Bom, recapitulando um pouquinho o programinha básico que eu montei para esses 3 encontros, né? A gente começou na segunda-feira fazendo algumas considerações teórico-metodológicas, que pode ter sido uma parte um pouquinho arrastada, que foi uma parte que eu falei demais, mas que eu considero que é fundamental, né, e que vai demarcar muito, vai abrir muito nosso horizonte de possibilidades para usar os manuscritos em sala de aula. Então, quem está aqui e não assistiu ainda, assista, por favor. E a gente terminou a aula na segunda-feira falando rapidamente sobre diretrizes para a escolha do manuscrito a ser utilizado na sala de aula. Hoje a gente vai retomar a partir desse tópico e eu fiz uma troca. Eu vou deixar para falar sobre recursos importantes, tanto para vocês se prepararem para fazer as atividades, como mesmo para levar alguns desses recursos para a sala de aula. Eu vou deixar para falar desses recursos depois que a gente fizer a nossa atividade de hoje. Eu espero que seja todo mundo confortável para ir perguntando pelo chat, levantar a mão se quiser abrir o microfone e falar também. A participação é mais do que bem-vinda, é encorajada, né, porque é nessa troca de ideias aqui que todo mundo aprende muito mais, eu inclusive. Bom, então só para retomar, né, a gente estava falando que quando a gente vai escolher um ou mais manuscritos para usar em sala de aula, seja uma peça documental inteira, seja um trechinho que a gente recortou de uma fonte que é um pouquinho maior, a gente tem que pensar primeiro na pertinência temática, claro, mas eu espero que tenha ficado claro no nosso último encontro que essa pertinência temática às vezes é muito menos óbvia do que parece, né? Não é simplesmente que o que diz no texto do manuscrito tem que ser o conteúdo que eu estou trabalhando em sala de aula nesse momento. A partir das 6 perguntas geradoras lá da proposta do Petrucci, a gente viu que, às vezes, a pertinência temática tem a ver com outras coisas, né? Tem a ver não exatamente com aquele conteúdo textual mais óbvio, mas com os agentes que estiveram envolvidos na produção daquele manuscrito, na circulação, no arquivamento, enfim, com questões de materialidade que podem aparecer ali. A gente tem muitas perguntas a fazer para cada manuscrito, e aí fica da liberdade criativa de vocês pensar qual que vai ser o link, né, entre a unidade de ensino que está sendo trabalhada e a atividade na qual o manuscrito vai entrar. Falei bastante também, acho, sobre como que a gente tem que avaliar as dificuldades de leitura, avaliar o tempo que a gente vai gastar para trabalhar aquele trechinho manuscrito em sala de aula. E também espero que isso não tenha ficado com um caráter, assim, impeditivo, né? Não é uma questão de, se você ainda lê pouco, não use manuscritos. Não. É uma questão de como que a gente vai explorar essas dificuldades a nosso favor
ou se a gente vai escolher uma outra peça para aquele momento, enfim, levando em conta, né, sempre o que a gente, professor, professora, conseguiu extrair daquele manuscrito, o que a gente consegue orientar a nossa turma através da nossa metodologia escolhida, né, para poder extrair o máximo possível daquela atividade, e claro, né, do tempo disponível para a atividade. É completamente diferente eu planejar aqui uma aula de 50 minutos ou eu planejar um curso de 30 horas. Falamos um pouquinho também, e é exatamente aqui que eu quero retomar hoje, sobre as formas que a gente tem, ou não, de acesso a um determinado manuscrito que a gente queira usar em sala de aula, né? Se a gente vai, enfim, em loco, se a gente vai obter uma cópia digital, quais são as características daquela cópia, como que a gente vai fazer para tornar aquele manuscrito visível para a nossa turma. E aí tem que entrar em jogo, claro, né? Às vezes eu sinto que eu estou falando óbvio, mas é bom a gente dar essa recapitulada. Tem que entrar em contato, não só, tem que entrar em consideração não só os recursos que a escola tem para oferecer para a gente naquele momento, escola ou qualquer que seja o espaço em que a atividade esteja acontecendo, os objetivos que foram planejados para aquela atividade e as necessidades concretas da turma, né, que podem ter a ver ou não com uma questão de acessibilidade, pode ter a ver simplesmente com características daquela faixa etária, daquela turma específica, enfim. Então, como eu estava mostrando, né, tentando explicar para vocês, existe em alguns momentos, né, e aí teria que haver uma cooperação institucional, digamos assim, a possibilidade de levar a turma para conhecer esses manuscritos em loco, né, o que é sempre uma oportunidade muito instigante para todos, mas a gente também se vira como tem, né, e a disponibilidade de fontes no meio digital está crescendo cada vez mais, a gente tem acervos enormes, a gente tem acervos extremamente variados em termos de tipologia, recorte geográfico, recorte cronológico, enfim. E utilizando aí, seja um suporte digital, ou seja a coisa mais analógica possível, né, que é pegar a cópia digital daquele manuscrito e tirar um xerox, escanear, imprimir, enfim, né, a gente consegue facilitar o acesso. Mas algumas coisinhas têm que ser pensadas aí em termos de qual é a forma, né, com a qual eu tive acesso àquele manuscrito e o que isso possibilita, dificulta ou até mesmo impede no momento de levar para a sala de aula. Então, falando aí, né, vamos pular um pouquinho a possibilidade de levar as pessoas em loco ou levar um manuscrito original para a aula, que eu não sei nem, né, se a gente deveria ter essa possibilidade. Mas quando a gente fala de cópia digital, eu queria parar só para dar uma dica, não sei se alguém está com dificuldade de visualizar, porque algumas coisas que eu vou falar agora são muito em detalhe. Então, eu sugiro que vocês apertem aí os 3 pontinhos, para quem não fez isso ainda, e aí vocês vão ver o alterar layout. Se vocês colocarem como layout ou destaque ou barra lateral, vocês conseguem ver um pouquinho mais, né, da tela compartilhada, e se ainda estiver pequeno, vocês vão segurar o Ctrl e apertar menos, porque isso vai diminuir o chat, diminuir a câmera, né, o videozinho da lateral, e vai aumentar o tanto de tela que está aparecendo para vocês. Assim, dica que a gente teve que desenvolver enquanto a oficina estava online, espero que ajude vocês. Mas, como eu estava falando, né, em termos de cópias digitais de manuscritos, a gente tem aí 3 grupos de possibilidades. A primeira possibilidade seria o manuscrito digitalizado colorido, uma segunda, o manuscrito digitalizado em escala de cinza, e uma terceira, o manuscrito digitalizado em preto e branco puro, né, que vocês estão vendo aí nessa ordem da esquerda para a direita. Isso não é sempre uma escolha nossa, né, como esse manuscrito foi disponibilizado, geralmente tem a ver muito mais com recursos do próprio arquivo, ou com a forma como ele foi armazenado no arquivo, né. Algumas digitalizações são feitas a partir direto do papel, dependendo, né, de qual é a instituição de guarda. Outras digitalizações são feitas a partir de um microfilme, né, que é uma cópia que foi feita mais antigamente num rolo físico, não mais antigamente, não usa esse microfilme muito até hoje, mas enfim. E aí, digitalizando a partir do microfilme, claro que a gente tem alguns limites, né? Então, se o microfilme já era a escala de cinza, a digitalização vai ser a escala de cinza. Se o microfilme era preto e branco puro, né, que nem a gente está vendo aqui no cantinho, a digitalização também vai ser preto e branco puro. Primeiras observações em relação a isso. Isso vai determinar, não determinar, mas enfim, isso vai influenciar como que aquele manuscrito vai aparecer em diferentes dispositivos. Então, se a gente vai projetar num data show,
Se a gente vai colocar numa tela de TV, alguma coisa assim, se a gente vai usar, por exemplo, um computador de um laboratório de informática, um notebook de uma sala Google. Eu sei que não é a realidade de muita gente, mas tem escola que tem uma sala Google, gente, é uma coisa assim, tecnologicamente incrível. A gente vai precisar fazer testes, né, para garantir que o que está sendo visto fora da tela tem uma legibilidade, tem uma visibilidade minimamente ok para, né, a atividade correr bem e tal. Uma segunda questão que a gente tem que observar, e aí ela não tem necessariamente a ver com estar colorido, preto e branco, a escala de cinza, é a qualidade da digitalização, né, a resolução dessa digitalização, que isso vai determinar o quanto a gente consegue aproximar para tirar dúvidas, ou mesmo se é possível imprimir aquela atividade num tamanho que faça sentido. Sobre ser ou não ser possível imprimir a atividade, eu já aconselho, assim, que vocês façam amizade com a gráfica local, porque ajuda muito, assim. Quem consegue, né, quem tem acesso, quem tem o know-how para utilizar pacote Adobe, usar o Illustrator para preparar as atividades é uma coisa que vai garantir que, assim, se está visível na tela, vai estar visível no impresso, mas como não é a realidade de muita gente, eu mesma já cansei de preparar atividade para a oficina usando nada mais do que o PowerPoint, meu coração é muita força de vontade, né, vale a pena fazer um testezinho de impressão, ou mesmo nos dispositivos digitais, fazer um testezinho ali de resolução. Às vezes, né, pode ser o caso de a gente ou precisar manipular aquela imagem digitalmente, ou simplesmente deixar aquela imagem para um outro momento, ou para utilizar com um outro objetivo, um outro sentido. Vocês estão vendo aí duas cópias, né, dois exemplares de uma mesma página, de um códice da chamada Seção Colonial no Arquivo Público Mineiro. À esquerda, aqui vocês veem a digitalização em altíssima qualidade, que foi fornecida pelo próprio APM, né, e vocês observam que aconteceu o quê? O que está chamando a atenção de vocês aí nessa imagem? Bom, de cara, esses pingos, parece que alguma coisa, pingou alguma coisa, será? Tem uns círculos, né? Não é isso que você está chamando a atenção aqui? Perfeito. O que mais? Está um pouco apagado. Você consegue ver o texto, pelo menos a mancha de texto na imagem da esquerda? Sim. Mas dá para ler? Deixa eu ver deixa eu tentar aumentar aqui para. Eu consigo ver onde está delimitado, assim, mas o texto em si não O texto em si está complicado, né? E aí vocês vão observar, à medida que eu aproximo, que não é uma questão de má qualidade da digitalização. Eu não sei se, né, com a conexão de vocês, enfim, com a transmissão ao vivo, vocês vão conseguir observar isso, mas quando eu mandar o material, vocês podem ver, né, que a digitalização ela foi feita numa qualidade tamanha que é possível perceber as fibras do papel, as marcas de fabricação do papel, as marquinhas que o bastidor deixou nesse papel artesanal. Então, se eu estou vendo, inclusive, as marcas intrínsecas do papel, mas eu não estou conseguindo ler o texto, foi alguma coisa que aconteceu, né, com o próprio manuscrito. Enfim, não é a minha incapacidade como paleógrafa, enfim, de ler. O que aconteceu nesse caso, né, para matar a curiosidade aí de quem está se perguntando? O que aconteceu aqui foi um esmaecimento da tinta. Isso é muito comum quando se utilizava uma família de tintas que a gente chama de tinta orgânica, que são tintas que são feitas muitas vezes com foligem, né, com alguma coisa resultado de um processo de combustão, o próprio negro de fumo, enfim. Essa tinta, qual que é a característica dela ao longo do tempo? Ela começa preta ou marrom, bem escuro, mas dependendo da receita que foi usada, dependendo de como aquele manuscrito foi conservado, dependendo de quanto tempo se passou, ela vai desbotando, ela vai ficando clarinha, 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 clarinha. O Leonardo observou aqui no chat que da imagem da esquerda, que é a imagem original, digamos assim, né, que ela foi escaneada do papel lá no APM em alta resolução e o APM disponibilizou para a gente fazer a atividade. Para a imagem da direita, a gente vê que as cores estão muito mais vibrantes. Por que as cores estão muito mais vibrantes? Porque aqui na direita a gente tentou ir mexendo no Photoshop para deixar o contraste entre o que é papel. Vocês conseguem ver a mãozinha, né? Me conta se ela está pequena, se ela está de tamanho suficiente, enfim. Mas a gente conseguiu estabelecer um contraste um pouco maior entre o que é papel e o que é tinta.
né? E aí, eu sei que o Zoom não está permitindo, mas acho que vocês vão observar que é mais possível identificar uma grande parte das palavras que não eram identificáveis hoje. Em contrapartida, aquilo que o Eduardo observou, né? Essas manchas que aconteceram aqui no manuscrito, elas também ficaram mais escuras à medida que a gente tentou facilitar a legibilidade do ponto de vista da letra, né? Então, o arquivo, obviamente, não vai, ou pelo menos na maioria das vezes, né, não vai disponibilizar uma imagem tratada, mas quem tem esse know-how pode dar uma mexidinha aí no contraste, no brilho, numa questão que se chamam curvas, né? Para quem tiver curiosidade, tem outros cursos da oficina em que a gente já ensinou mais ou menos a fazer essa edição digital, para quem tiver tempo, enfim, né, para fazer também. Ou talvez seja o caso de ver, poxa, era um manuscrito super legal, que ia dar uma atividade super legal, mas eu não vou conseguir projetar, não vou conseguir imprimir, não vou conseguir fazer ele ser lido. Né? E por que eu estou falando isso agora? Porque muitas vezes a gente só descobre isso na hora que a gente projetou. Então é muito, muito, muito importante, principalmente se for uma das primeiras vezes que vocês estão fazendo atividade com o manuscrito, fazer o famoso test drive antes, né? Colocar no data show, colocar na televisão, colocar onde quer que seja o dispositivo que vocês vão usar, só para ter certeza de que a atividade não vai ali flopar e dar errado na hora H. Às vezes, né, quando a gente estava falando de qualidade de digitalização, isso pode ter a ver com estar colorido, mas também pode ser que não. Esse caso é um manuscrito que eu estava usando na minha tese, e foi uma experiência que primeiro foi muito ingrata, mas depois, assim, o mundo se abriu diante dos meus olhos. Por que eu fui atrás desse manuscrito específico? Eu estava falando da localidade de Assumar, né, que é uma... não chega até uma vila, né, era um lugar que era subordinado a uma outra vila, e eu precisava, por algum motivo, descobrir se numa determinada época Assumar tinha ou não tinha muro, tinha ou não tinha cerca. E eu fui parar nesse livro da chancelaria do rei Dom Fernando, né, que é uma das épocas em que o governo, o reinado de Portugal, né, a coroa de Portugal, investe muito em fortificar, principalmente as localidades ali de fronteira com a Espanha, e o que tinha na época na Torre do Tombo era essa imagem aqui, ó. Acho que meu mouse está pequenininho, mas acho que vocês conseguem ver quando eu mostro assim, né? O que eu tinha... eu tenho canetinha, inclusive, né? Eu posso rabiscar se eu quiser. Olha só. O que eu conseguia ver na época, o que estava disponível para mim, era essa imagem aqui. Ela é uma imagem que está em escala de cinza. Isso não seria necessariamente um problema, não fossem por alguns fatores aqui. Primeiro, não sei se vocês estão observando, tem uma sombra que meio que percorre, assim, quase que o texto inteiro, né? Por trás de toda a mancha de texto, é como se tivesse um esfumado, assim, atrás. Outra coisa que aconteceu é que a gente tem um pouquinho de perda de resolução na espessura. Se vocês observarem aqui, ó, esse A da palavra tal, a gente quase não vê o buraquinho da barriga do A, né? Parece que é uma bolinha toda colorida. Quando a gente vem aqui, ó, para o colorido, a gente já percebe que tem um buraquinho, né? Tá bem claro. Então, o que aconteceu? No momento que isso foi ser microfilmado, porque essa digitalização saiu de um microfilme, teve uma espécie de compactação da cor, digamos assim, né? Num manuscrito colorido, numa digitalização colorida, existe um pouquinho de nuance, né? Existe um traço mais grosso, um traço mais fino. Às vezes, quando a pessoa que está escrevendo pesa mais ou pesa menos a mão, não fica exatamente da mesma cor, tem umas variações de tonalidade. No momento que a gente usa uma escala de cinza com menos variação de tonalidade, às vezes esse caractere acaba engrossando e isso vai prejudicar muito a leitura. Além de tudo, né? Não sei se vocês estão observando aqui, tem uma espécie de buraquinho, né? Aqui perto da palavra de, aqui logo abaixo da palavra léguas, aqui logo acima dessa letra R, tem uns buraquinhos, que se a gente for ver, no colorido não tem. O que isso conta pra gente? Né? Que esse microfilme, o rolinho de filme, pode ter sofrido um ataque, essa falha pode estar lá fisicamente no microfilme. E aí, qual que é a grande história de tristeza com esse manuscrito? A palavra que pode ou não pode ser cerca é essa aqui, ó.
que no momento em que entraram todas essas interferências, né, ou seja, essa sombra meio esfumada no fundo, um certo adensamento, né, dos traços da pessoa que escreveu, enfim. Eu não sei dizer, com base nesse manuscrito aqui, se essa palavra é ou não é cerca. E esse era o objetivo da minha consulta, não é mesmo? Imagina a gente ter dúvida justamente na palavra que é o motivo pelo qual a gente foi atrás da fonte. Então, quando eu falo para vocês sobre avaliar, identificar e avaliar possíveis trechos ilegíveis, tem um pouco a ver com isso também. Se, por exemplo, eu não entendesse uma palavra que vem dali a 3 linhas, isso está comprometendo o objetivo que eu tinha com aquela fonte? Não necessariamente, mas nesse caso aqui, estava. A minha grande sorte, inclusive foi uma coisa muito irônica, porque eu fui atrás desse material no site da Torre do Tombo, eu tinha guardado só os recortezinhos, né, da parte que eu tinha dúvida. Fui atrás desse material justamente para dar uma aula na qual eu ia explicar que às vezes a gente tem esses problemas, né? No que eu tenho a surpresa de que agora essa digitalização aqui, que era cinza, foi substituída por uma digitalização colorida. E aí a gente percebe algumas coisas, por exemplo, o que estava gerando essa sombra esfumada, né, aqui no manuscrito cinza. Não sei se vocês conseguem observar que é que a gente chama de trespaçamento de tinta. Se vocês olharem aqui entre as linhas, por exemplo, o que vocês estão vendo muito, muito, muito clarinho são as palavras do verso da folha, né? Que depois, isso também tem a ver com a degradação da tinta, nesse caso é uma tinta que é metaloácida, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que além dos componentes de pigmento, que podem ser minerais, vegetais, ou mesmo animais, a gente também tem um sal metálico. A gente tem um componente metálico nessa tinta. Então, é como se a folha fosse ficando transparente, vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo, mas não é a folha que está mudando, é a tinta que está realmente penetrando na fibra do papel. Quando a gente vai para o colorido, a gente consegue ver muito mais claramente o que é uma sombra e o que é o papel em si, e isso não aconteceu aqui na imagem cinza. Então, isso também é uma questão que vocês têm que observar, né, em termos não só de qual é o tipo de digitalização que foi feito, mas qual é a qualidade dessa digitalização, qual que é o estado de conservação que o manuscrito tinha no momento em que ele foi digitalizado, enfim, e se isso vai ou não vai impactar no objetivo que você escolheu para a sua atividade. Estou falando muito, eu queria perguntar se até agora está claro, se alguém tem alguma dúvida, algum comentário, antes da gente passar para os próximos tópicos. Está tudo certo? Alguém quer falar? Alguém quer perguntar? Olha, não é igual casamento, não é fale agora ou cale-se para sempre, então se tiverem alguma dúvida sobre as partes anteriores, podem ir falando comigo normalmente no decorrer da aula. O que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Justamente aquilo que eu estava comentando. A gente tem que levar em consideração qual que vai ser a legibilidade, e aí entram outros critérios, né? Primeiro, como vocês estão vendo, a gente tem aí um manuscrito que é preto e branco puro, um que é escala de cinza e um que é digitalização colorida. Né? Agora estão os 3 projetados via Datashow, não tenho certeza se era o mesmo Datashow na mesma sala, enfim. E aí, uma característica que eu acho que é positiva, né, do preto e branco puro, é que, como vocês estão observando, ele tem um contraste entre papel e letra que fica, assim, maravilhoso. Mas é sempre bom a gente fazer o teste, a gente saber mexer no Datashow, ajuda muito, né? Então, não vamos ser aquelas pessoas que têm 3 doutorados e não sabem projetar um slide, porque facilita, né? Saber mexer na luminosidade, mexer no contraste, mexer no brilho, enfim. E outra coisa que tem que ser levada em consideração quando a gente está planejando isso, é pensar também as condições de luminosidade do ambiente. Você está dando essa aula de dia ou à noite? A sala ou o espaço que você está usando, né, para dar essa aula, tem cortina? Não tem cortina? Aqui a gente já vê, a gente tem, aqui eu tenho certeza, né? Aqui era uma sala da Fafiche no noturno. Fafiche, a sede, a casa do EFIS na UFMG. Noturno. Então, a gente simplesmente apagou todas as luzes, né? Essa aqui provavelmente foi no entreturnos, que é ali, tipo, 5 da tarde, então já estava escurecendo peronomútil, e esse foi o resultado que a gente teve. Aqui já foi uma outra edição da oficina que a gente fez durante o dia. Essa sala, ela tem algumas janelas que são escurecidas, sabe? Tem uma camada de tinta na própria janela.
A gente está com a luz apagada também, como vocês podem observar aqui, mas ainda assim o resultado é bem diferente, né? Nesse caso, teve legibilidade? Teve, mas poderia ser que uma outra imagem, pelo próprio fato de você tá projetando numa sala clara durante o dia, enfim, ela não vai ficar tão legível assim. A gente tem que pensar em alternativas ou escolher uma outra atividade, né, para aquele momento. Outra coisa que é muito importante e que a gente foi aprendendo, assim, meio que quebrando a cabeça ao longo dos anos de oficina, é a gente fazer o que a gente chama informalmente na oficina de multiplicação de telas, né, ou multiplicação de suportes, que vocês estão vendo muito bem demonstrado aí nessa sequência de fotos. Então, o que eu considero o ideal hoje? É que existam pelo menos 2 versões dessa fonte manuscrita que você vai utilizar. Uma versão que é para quem tiver... Eu nem vou falar aqui em termos de professor e aluno, tá? Porque eu acho que, principalmente quando a gente quer fazer uma aula um pouco mais ativa, né? Isso aí, enfim, os papéis vão se alterando muito. Mas vamos utilizar, então, como referência o texto guia, digamos assim, e o texto individual, né? Quais são as características do suporte, né, de onde a gente vai colocar isso que eu estou chamando de texto guia? Ele tem que ficar visível para a turma inteira ao mesmo tempo, né, de preferência. Ele tem que ser comandável pela pessoa que está orientando a leitura naquele momento, ou que está orientando a atividade naquele momento. E, preferencialmente, ele tem que dar para a gente a possibilidade de aproximação. Então, aqui a gente está usando, por exemplo, um data show, a gente poderia usar uma televisão, enfim, e aqui, né, o notebook que estava sendo usado para projetar, a pessoa que estava conduzindo a leitura tinha essa possibilidade de ir aumentando ou diminuindo à medida que a gente precisava ou ver a frase inteira, por exemplo, ou ver um pequeno detalhe. Então, por exemplo, aqui essa palavra, né, que tem 2 letras que estão um pouquinho escurecidas. Desse tamanho pode ter gerado uma dificuldade de leitura. Então, naquele momento, a gente vai lá, amplia, tira a nossa dúvida e diminui, enfim. E aí, o que eu estou chamando de exemplar individual, digamos assim, é aquele que as pessoas que estão acompanhando a atividade vão manusear mais individualmente, né? Pode ser impresso, pode ser num computador de uma sala de informática, pode ser, enfim, nas próximas fotos a gente vai ver várias possibilidades. É bem interessante, né? Traz para a gente muito mais possibilidade, quanto mais aquela pessoa conseguir, de fato, manipular aquele objeto. Então, marcar palavras, escrever de colorido, rabiscar, puxar anotações, enfim. A gente já fez métodos diferentes e que funcionaram quase que igualmente bem, que apesar de eu estar falando aqui de um exemplar que é individual, eu sugiro veementemente que essas atividades não sejam acompanhadas individualmente, né, que as turmas sejam divididas em duplas ou em trios, enfim, nem que todas as duplas da turma estejam fazendo exatamente a mesma coisa, exatamente ao mesmo tempo, tem aquela possibilidade, né, de um colega ir ajudando o outro, de repente um consegue entender uma parte que o outro não consegue, enfim, a gente vê que funcionou melhor. E aí varia, né? Se a gente vê que é uma turma que vai conseguir trabalhar bem coletivamente, a gente entrega uma cópia para cada um tem a sua, mas todo mundo vai trabalhar ali no grupo, na dupla, no trio, enfim. Mas já aconteceu da gente ter turmas mais avessas, assim, mais desobedientes, ou seja, talvez por uma questão de timidez, né? Às vezes, a oficina, por exemplo, as pessoas não se conhecem ali no primeiro dia, né? Então, realmente rola aquele constrangimento de, eu posso ser sua dupla? Quando é assim, seja qualquer que seja o motivo, né? Se houver uma resistência de trabalhar em dupla ou em trio, vocês fazem uma cópia para cada um, mas vocês guardam as cópias. Então, olha, é uma por trio. Na hora de ir embora, eu entrego para o restante do pessoal para poder ter. Isso é uma... Eu sei que parece que eu estou falando um monte de bobagem, gente, mas eu juro que são diretrizinhas, assim, que facilitam muito o nosso trabalho se a gente pensa nisso com antecedência, né? A gente contorna muita dúvida, a gente contorna muito problema de acompanhar as atividades. E aí, quando eu falo de multiplicação, né, dos suportes, a gente pode estar falando de saídas tecnológicas ou saídas que requeram que as nossas turmas tenham ali, ou que a nossa escola, né, tenha ali recursos ou um poder aquisitivo considerável, né? Aqui do lado esquerdo a gente está vendo que tem a imagem guia sendo projetada na parede e uma aluna da oficina está usando o notebook dela.
Aqui, no caso, ela já está fazendo direto a transcrição, né? Então, ela está com o processador de texto aberto e anotando o que está no manuscrito, mas ela poderia, por exemplo, estar com a imagem aqui. Né? No caso da direita, a gente vê duas possibilidades, né? Analógica e digital, digamos assim. A gente tem uma aluna com um tablet, inclusive usando a superampliação, né? Que é o momento que ela está ali vendo o detalhe, mas a gente tem outras duas alunas que estão com a atividade que foi impressa, né? Vocês vão observar, não sei se todo mundo consegue ver isso, mas isso não é a folha inteira, né? A gente ampliou um pouquinho em relação ao tamanho original para poder facilitar essa leitura. Então, é só realmente o trechinho que era para ser trabalhado que está aqui nessa folha. E é muito legal dar essa liberdade, né? Se cada um puder ter a sua cópia, ou cada dupla puder ter a sua cópia, enfim, eles já vão com o lápis, com a caneta, com o marca-texto, enfim, já vão fazendo uma leitura um pouco mais ativa, né, daquele material. Mas estamos falando aqui, sei lá, de notebook, tablet, que a gente sabe que são coisas que nem sempre a escola oferece, nem sempre o aluno vai ter, ainda mais aluno da educação básica, ninguém leva notebook para aula, né? Então, queria mostrar também que, não tendo essa possibilidade, às vezes a questão de multiplicar as telas ou multiplicar os suportes de acesso é muito mais simples do que a gente pode pensar. Né? Do lado esquerdo, por exemplo, vocês estão vendo um aluno que recebeu a atividade. Aqui, no caso, ele está fazendo atividades diferentes, né? Mas ele recebeu aqui a atividade impressa, a cópia individual, para ele poder manusear. Aqui é outra atividade, porque quando a gente dá esse curso ali de 20, 30 horas, né? A gente dá mais de uma, mas enfim. E observa o que ele está fazendo aqui. Ele está com caneta e caderno, né? Então, para fazer as anotações, as observações dele, enfim. Com a cópia em papel, né, o escaneado impresso em papel, mas ele recebeu a imagem, ele teve acesso a essa imagem. Então, para usar como se fosse uma lupa, digamos assim, ele abre a imagem no celular. Eu acho que esse é um grande facilitador. Né, eu não sei como isso é para cada um de vocês quando está na frente de uma sala de aula, mas a gente sabe que as gerações de hoje, né, têm uma relação quase que umbilical com o celular. E eu, pessoalmente, acho que se a gente for... Lógico que isso depende, né, da política da escola. Às vezes, a direção não vai estimular isso, a coordenação não vai estimular isso. Mas, às vezes, a gente consegue usar essa relação tão umbilical do aluno com o dispositivo de uma maneira que vai ser positiva para a gente. Né? Então, em vez dele estar lá, sei lá, jogando Candy Crush ou o que quer que seja que a geração atual joga quando não está a fim de prestar atenção na aula, a pessoa está usando o celular como aliado, né? Está usando o celular para fazer uma aproximação, então é como se ele tivesse uma maxi-lupa digital ali nas mãos, ou mesmo quando a gente vai fazer alguma consulta, né? Vai ter momentos em que aparece uma palavra que ninguém sabe o que é. Eu vou mostrar para vocês, ou hoje ou sexta, não sei quando vai dar tempo, mas eu vou mostrar para vocês alguns dicionários que podem usar a gente com vocabulário de época. Então, de repente, em vez de eu dar a resposta, né, tipo, o que significa assistir nesse contexto aqui, né, que nem a gente estava vendo com a petição da Rosa Maria na segunda-feira. Gente, boa pergunta. Alguém pode olhar no dicionário para a gente o que significa e compartilhar com a turma? Né, então, são recursos mais simples que vão estar ali, que às vezes poderiam estar disputando a atenção com a aula, com a atividade, mas que podem ser incorporadas na atividade, né, para trazer mais recursos, mais possibilidades, enfim. Ao mesmo tempo, aqui do lado esquerdo, vocês... mentira, aqui do lado direito, porque eu não queria falar que era o lado direito, queria ter dois lados esquerdos. Enfim, vocês estão vendo já uma outra dinâmica, né? E, inclusive, tudo isso são coisas que refletem na hora de escolher, se a gente pode escolher o espaço ou não, né? Aqui a gente vê, por exemplo, a esquerda de verdade, que é um auditório. Então, são cadeiras que são fixas, com uma mesinha que é pequena, né? Tanto que o pobre do participante aqui, ele não consegue nem deixar as duas folhas ao mesmo tempo na mesinha. Uma fica no colo e outra fica na mesinha. Né? Então, a gente tem que pensar, isso vai atrapalhar a minha dinâmica? As pessoas vão conseguir fazer duplas ou trios num espaço em que elas não conseguem, sei lá, virar a cadeira de lugar, em que a cadeira está fixa no chão? Aqui à direita, a gente já tem um outro espaço também na Fafiche, que tem um mesão oval. Né? E aí, está todo mundo reunido em volta da mesa. Esses alunos todos, esses participantes todos, não estão necessariamente trabalhando juntos, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma dupla. Aqui, eu não sei se ela estava sozinha ou se a dupla foi cortada da foto.
enfim. Aqui a gente tem um trio, e aqui é o nosso ex-coordenador, né, que era coordenador na época, que vai passando, né, e vai tentando tirar as dúvidas, tentando dar uma olhadinha no trabalho do trio. E o que a gente fez nesse caso aqui, como imagem guia? É uma impressão, que eu não sei se na foto dá para perceber, né, mas enfim, a imagem individual, ela está impressa numa folha A4, e aqui a gente tem a atividade como um todo, e não se assustem que vocês estão vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, talvez até mais folhas, mas esse era um curso que a gente deu que durou 30 horas aula. Então foram 2 semanas aí para trabalhar bastante as atividades. O que a gente fez nesse caso? A gente imprimiu em tamanho A3, ou seja, o dobro de uma folha A4, e colou na parede. E aí, lógico que não dá para ser usado como guia no mesmo sentido de apontar, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser ver um detalhe, alguma coisa assim, vai lá, consulta na parede, enfim. Inclusive, a gente aproveitou para já fazer uma dinâmica nesse dia. Eu nem acredito que eu vou confessar isso numa gravação, vou confessar isso numa gravação. Não foi nada premeditado, não. Foi uma dinâmica que a gente tirou ali do chapéu na hora, saiu de improviso. Mas vocês vão observar que isso vai começar a acontecer também à medida que vocês tiverem mais familiaridade, né, com o objeto manuscrito dentro de sala de aula. A gente começa a ter ideias de uma maneira um pouquinho mais espontânea. O que aconteceu? A gente chegou da gráfica, e eu vou conversar um pouquinho com vocês também sobre gráfica, enfim. Mas a gente chegou da gráfica com as cópias em A3, que a gente já ia fazer realmente para colocar na parede. A gente tinha pedido para a gráfica não grampear todas as imagens, né, para não ter aquela coisa de passar, enfim, a gente achou que era melhor que os participantes recebessem as folhas soltas, e aí eles decidiriam se eles queriam colocar um clipe, se eles queriam grampear, enfim. E na hora de distribuir as atividades, então, a gente tinha 6 ou 7 pilhas de folhas que não necessariamente estavam na ordem. E aí, em vez de a coordenação ficar, né, ali tentando organizar, tentando ver como que seria essa distribuição, a gente fez uma pequena dinâmica. Qual foi? A gente colocou as pilhas em cima da mesa, numa ordem aleatória, e a gente falou, olha, duplas, a primeira tarefa de vocês é colocar esse manuscrito em ordem. Na parede, ele está em ordem. Então, vejam aí quais elementos do manuscrito vocês podem usar para entender qual é a folha 1, qual é a folha 2, qual é a folha 3, enfim. E aí, organizem as cópias de vocês de acordo com, né, como vocês preferirem, escrevendo, enfim, grampeando. Algum comentário, alguma dúvida até aqui? Eu quero saber se está indo rápido demais, se não está indo rápido demais, enfim, se está muito arrastado, se eu estou falando muita bobagem, se vocês querem que vá direto para a parte mais prática, conversem um pouquinho comigo. Antes de passar para as próximas fotos, eu quero fazer uns comentários sobre impressão, né? Quando a gente dá a oficina na UFMG, a gente já tem ali, né, os xerox, né, as lojinhas que fazem impressão no campus, e no começo a gente não tinha um resultado muito bom. Então, a gente começou a procurar gráficas na cidade que pudessem trazer uma impressão de qualidade, porque isso também é muito importante, né? Às vezes, um xerox que a gente faz no dia a dia, ele sai com uma falhinha, ou ele sai um pouco mais claro do que de costume, e isso para um texto impresso, não vai fazer tanta diferença na leitura, mas para uma cópia de manuscrito vai fazer muita diferença. E aí tem, né, variações que vão de acordo com o que calhou de ser o que a gente escolheu para aquele momento, com a possibilidade financeira do momento, enfim. Quando a gente tem a sorte, né, antes do desmonte das universidades, quando a gente podia contar com o apoio financeiro do nosso departamento, a gente procurava fazer as impressões, e é isso que vocês estão vendo aqui no cantinho esquerdo, pronto. A gente tentava fazer as impressões, pelo menos essa aqui, que é a que dava mais dúvida, enfim, né, a gente sempre escolhe a primeira atividade um pouquinho mais puxada, a gente fazia num papel de gramatura um pouquinho maior. Por quê? Qual que era a ideia? Essa folhinha vai acompanhar os alunos da oficina durante o curso inteiro. Então, às vezes, durante uma semana ou durante 2 semanas inteiras. E vai ser manuseado, né, esse tempo inteiro. Então, a pessoa vai, levanta, tira a dúvida com um coleguinha, bota na mesa, tira da mesa, enfia na mochila, tira na mochila, rabisca, enfim. Então, a gente percebeu que, às vezes, escolher um papel de gramatura um pouquinho maior, não precisa ser nada dramático, pode ser aí uns
150 gramas em contraste com os 80 gramas de costume, né, da folha de sulfite, só do papel ser um pouquinho mais firme já ajuda, né, a preservar aquela atividade ali pela duração toda do curso, às vezes pelo resto do semestre, enfim. Mas às vezes o orçamento não permite, né? Então, por exemplo, aqui, que era uma imagem para cada pessoa, a gente conseguiu fazer no papel um pouquinho mais grosso. Aqui, que eram 6 ou 7 imagens para cada pessoa, a gente imprimiu no sulfite mesmo, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar. Muitas escolas, acho que a maioria das escolas vai ter uma gráfica própria, né? Que é onde costuma imprimir atividade, prova, enfim. Então, façam amizade com o pessoal da gráfica da escola, tá? Justamente para fazer esses testes de impressão, justamente para explicar que, olha, não pode sair falhado, olha, tem que sair mais ou menos, né, com o mesmo contraste que está aparecendo aqui na tela, né, que isso ajuda bastante a ter mais resultados. De repente, na própria escola, já sai uma impressão A3, já sai uma impressão A2, né, que facilita muito a vida e não é recurso que a gente tira do nosso próprio bolso, no caso, né? Mas, se for o caso de poder brincar, a gente também sabe brincar, né? O que vocês estão vendo aí? Um dos auditórios em que a gente ofereceu oficina, são 2 auditórios diferentes que vocês veem aí nas fotos, mas que eles têm mais ou menos a mesma estrutura que está se repetindo, né? Na foto aqui da esquerda, a gente tem uma tela para projetar via data show. Às vezes a gente projeta na tela, às vezes a gente projeta na parede. Isso também é uma coisa que vocês podem observar, né? Que pode dar alguma diferença. E a gente também tinha uma TV em tamanho grande e os participantes com a sua própria imagem impressa individualizada. Então, vocês podem, por exemplo, escolher mostrar a diferença de coloração, testar diferentes legibilidades, né, entre a projeção, a TV e o impresso. Ou, de repente, fazer 2 guias. Então, uma fica com o texto maior e a outra fica para dar zoom e mostrar detalhes. Ou, de repente, uma turma muito grande, que pode acontecer um descompasso. Então, enquanto uma parte da turma está lá no primeiro parágrafo, a outra parte da turma está no segundo. Então, um fica no primeiro parágrafo, outro fica no segundo, né? E sempre um lugar guia para escrever, seja para desenhar a letra, para anotar alguma referência, enfim. Existe a possibilidade, inclusive, de ser projetado em cima do quadro, para que as anotações sejam feitas pela pessoa que está orientando a leitura ali, quase como que simulando que está anotando sobre o próprio manuscrito, né? E aqui nessa foto da direita, eu gosto muito de mostrar essa foto, não só porque a gente está brincando aí, né, de usar diferentes telas. Então, aqui vocês vão observar na televisão, e era um auditório pequeno, tá? Então, todo mundo conseguia ver a televisão. Na televisão, a gente tem o texto aparecendo a linha inteira, né? Todo mundo consegue ver que está a linha inteira aqui, e um certo número de linhas, a gente vai ver que isso tem um motivo, enquanto no data show, que está sendo comandado aqui por esse notebook, a gente usa para mostrar detalhe, né? Aqui a gente queria, não sei se a gente queria mostrar que era um furinho, ou alguma letra que estava meio difícil de entender no momento, que aproximando podia ser mais fácil, e eu acho essa foto muito preciosa também, porque mostra pra gente, olha, o mesmo manuscrito 4 vezes. Aqui ele está na TV, aqui projetado pelo Data Show, aqui na tela do notebook e aqui impresso em papel. E vocês estão observando que nessas 4 telas, a coloração do papel e da tinta saiu completamente diferente, né? Isso é um problema? Não necessariamente, mas se isso estiver afetando a legibilidade, é bom tomar cuidado. Estamos indo agora para a nossa parte prática, finalmente. Alguma dúvida? Tá tudo certo? Algum comentário? Alguma questão? Vocês estão mais tímidos hoje, gente? Mais cansados? Não sei. Mas, enfim. Vamos começar, então, né, antes da gente ir para a atividade que realmente está proposta hoje, com uma espécie de roteirinho, que, de novo, não é uma receita de bolo, mas que vocês podem guardar, né, para ir ampliando o repertório de vocês sobre como selecionar uma atividade, que são pontos que a gente deveria observar no primeiro contato que a gente tem com o manuscrito. Vou tentando explicar mais ou menos o que isso quer dizer. A gente vai colocar em prática enquanto estiver fazendo a atividade. E na sexta-feira a gente volta nessa listinha, né? Só para dar uma refrescada na memória e ver se a gente de fato viu tudo que foi colocado ali.
Então, a primeira questão que eu já tinha martelado bastante isso na segunda-feira, né? A gente tem que ver a quantidade de grafias presentes e a morfologia de cada uma. E aí eu faço um disclaimer também, né? Que é, nem sempre a gente consegue ter certeza se é mais de uma pessoa escrevendo. Essa questão de identificação de um punho, né? Punho é uma metonímia para a pessoa que escreve. Ou de atribuição de um punho, ou seja, pegar uma folhinha, pegar, sei lá, essa folhinha que eu estava mostrando para você segunda-feira, bater o olho e falar, isso foi a Fabi que escreveu. Tá? Isso é uma paleografia de análise muito avançada que leva muito tempo, né? Teses inteiras são confeccionadas em atribuir se foi uma pessoa ou outra que escreveu um certo manuscrito. Então, nem sempre vocês vão saber bater o martelo, e é bom não bater o martelo sobre isso com a turma. O que a gente consegue identificar com um pouquinho mais de facilidade é aquilo que em paleografia de análise a gente chama de campanha de escrita. O que exatamente é uma campanha de escrita? Vamos supor que vocês estão anotando aí. Vocês pegaram um caderno, tem que ser um caderno analógico, né? Senão a metáfora não se concretiza. Mas vocês pegaram um caderninho, onde vocês anotam todos os minicursos que vocês fazem. E aí, segunda-feira, então, vocês fizeram as anotações da aula de segunda-feira. E hoje, vocês estão fazendo as anotações da aula de hoje. Provavelmente, né, sentados no mesmo lugar, usando a mesma caneta ou o mesmo lápis, enfim. Ainda assim, pode ser que a letra de vocês saia um pouquinho diferente. Porque um dia vocês estão mais ou menos cansados, com mais ou menos pressa, eu estou falando mais ou menos coisa. Um dia vocês estão se sentindo mal, enfim, a letra pode sair diferente por isso. Se vocês trocarem, por exemplo, de instrumento, né? Quem nunca reparou que a lápis sai de um jeito, a caneta esferográfica sai de outro jeito, a caneta hidrográfica sai de outro jeito, né? Se o caderno é de página grande, se o caderno é de página pequena, se ele está apoiado na mesa, se você está apoiando na mão, se ele está na horizontal, se ele está na vertical, enfim, tudo isso faz a nossa letra mudar. Então, a gente pode, pelo menos, identificar, e eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, grupos de texto que parecem ser letras diferentes, né? Que até pode ter sido a mesma pessoa, mas que com certeza foi num momento diferente, ou com um instrumento diferente, enfim. Isso é uma campanha de escrita. Né? Outra coisa que a gente precisa verificar é o tamanho da amostra de cada letra. Né? E vocês vão ver quando a gente começar a leitura o porquê disso. Além disso, tudo que eu estava chamando a atenção na segunda-feira, né? A presença de anotações nas margens, carimbos, selos, assinatura, rubrica, marca de uso, marca de posse, marca de proveniência. Então, por exemplo, uma marca de uso seria, sei lá, eu mantive essa folha grampeada e depois eu tirei o grampo. E aí vai ter os 2 furinhos do grampo. Isso é uma marca de uso, né? Uma marca de posse ou de proveniência pode ser um carimbo, pode ser a pessoa que assinou lá, tipo, esta folha é da Fabi, enfim, né? Mas, além disso, a gente tem que fazer, nessa primeira leitura, né, que a gente faz antes de decidir se a atividade vai ou não ser usada, a gente tem que ver se tem caracteres que eu não conheço, né? Por exemplo, essa letra que hoje, até onde eu saiba, faz parte só do alfabeto alemão, que é o EZ, que ele tem som de tipo sapo, e ele aparecia em manuscritos em português. E ninguém é obrigado a saber disso, né, antes de ver um EZ ali no manuscrito. Ou, por exemplo, uma letra que hoje em dia ninguém faz a letra nesse formato. Né? A gente vai ver o S caudado em algum momento. Né? Eu vou explicar para vocês o que é um S caudado. Às vezes a pessoa bate o olho naquilo ali e não sabe que é um S. Fala que é um F, né? Enfim. Se tem presença de numerais, se esses numerais eles são arábicos, se eles são romanos, se a gente tem alguma dificuldade de leitura desses numerais, seja porque eles são uma quantia, né, com ponto, cifrão, vírgula, 2 pontos, enfim, seja porque a gente tem muito pouco, então eu não tenho muita certeza se são 4, se são 7, se são 9, enfim. Né? Caso vocês saibam, né, presença de mãos hábeis ou inábeis, o que isso quer dizer? Com base na morfologia daquela letra, parece que aquela pessoa era treinada para escrever, escrevia com frequência, ou parece que é uma pessoa que tinha pouco letramento, escrevia com pouca frequência, enfim. Isso não é fácil, tá, de avaliar. Então, esses juízos
podem ser um pouco de valor, né, que podem ser um pouco de interpretação, evitem ser muito categóricos em relação a ele. Pensem em construir mais hipóteses e observar o que está de fato, né, no manuscrito e pensar ali como uma possibilidade ou não do que aquilo significa. Mas com o tempo vocês vão aprendendo e é bem legal. Para quem quiser saber mais sobre mãos hábeis e inábeis, principalmente sobre mãos inábeis, né, eu recomendo muito o trabalho da Uda Santiago, estou escrevendo no chat o nome dela. Ela fala muito de mãos inábeis, eventualmente ela dá mini curso sobre como identificar uma mão inábil na escrita, e é bem legal, é bem bacana de se saber. O que mais que a gente pode observar, né? Ou deve observar nessa primeira seleção? Características do suporte, de cada mudança de suporte, né? Então, é isso que eu estava falando. Tá colorido? Tá a escala de cinza? Tá preto e branco? O que aconteceu para passar a ficar a escala de cinza? O que aconteceu para passar a ficar preto e branco? Aconteceu aí algum acidente de percurso? Tem uma parte que está rasgada? Tem uma mancha? Tem uma parte que, sei lá, derrubou água? Enfim, tem um buraquinho, talvez um inseto comeu, ou um outro papirófago comeu, enfim. Como o texto está distribuído, se existe texto em cima do texto, se existe, por exemplo, carimbo em cima do texto. Né? Hoje em dia, as instituições de guarda já têm uma consciência, assim, de que é importante colocar a marca, né? Até porque a gente tem muito roubo, extravio de manuscrito, mas que é importante que essa marca ela esteja, ao mesmo tempo, num lugar que ela não pode ser arrancada da folha, sem que percebam que arrancamos alguma coisa da folha, mas também não pode estar em cima do texto, atrapalhando. Mas nem sempre isso foi verdade, né? Às vezes o carimbo do arquivo está em cima da palavra que a gente precisa ler. Isso é um problema para aquela atividade ou isso não é um problema? Né? Temos que ver se esse texto, né, se ao longo desse texto, existem abreviaturas, se essas abreviaturas elas são ou se elas não são reconhecidas na atualidade. Né? Então, por exemplo, se vocês virem num manuscrito escrito DR. É a abreviação de doutor, que até hoje a gente abrevia da mesma forma, né? Mas se vocês virem no manuscrito ENC.AM, o que está abreviando, né? Então é bom ter o conhecimento de que tem aqui abreviaturas que não são usuais no dia de hoje. Tem palavras que eu não reconheço, tem palavras que são ou desconhecidas mesmo por ser, sei lá, um vocabulário específico. Às vezes a gente está usando um texto sobre navegação, e vai ter termos ali náuticos que a gente não conhece. Às vezes a gente está usando um livro de receitas e vai ter um ingrediente que a gente não conhece. Ou é um vocabulário de época, né? Uma palavra que caiu em desuso ou que hoje a gente usa de outra forma, né? Que palavras são essas? Onde elas aparecem? Será que eu consigo descobrir o significado? Falando juntamente com isso, né? Presença de questões ou ortográficas ou de variação linguística, né? Que é a forma como se escreve numa determinada época ou num determinado lugar. Tem unidade de peso, tem unidade de medida, tem unidade de moeda, e, claro, né, presença e avaliação dos trechos ilegíveis. Não naquele sentido impeditivo, tipo, tem um pedaço que não dá para ler, vou descartar, mas, tem um pedaço que não dá para ler. Qual que é o impacto disso na atividade que eu estou planejando? Estamos bem até agora? Tem dúvidas, tem comentários? Eu vou mostrando para vocês, então, o que a gente quer dizer com campanhas de escrita ou talvez grafias diferentes, né? Aqui trouxe de novo a petição da Rosa, que é a nossa queridinha da oficina de paleografia. E eu quero que vocês tirem uns minutinhos, e aí, por favor, não façam grilos cantar na minha cabeça, né? Quero que vocês tirem uns minutinhos para me dizer quantas pessoas diferentes, no mínimo, escreveram esse manuscrito. Vou até aumentar um pouquinho, passear aqui a tela para vocês. Voltar para o tamanho original. Falem comigo e façam suas apostas. Quatro. Alguém discorda? Ao menos três. Tá. Gostei desse ao menos. Vocês estão preparados para ver
a nossa resposta? A gente teria aqui, né, a letra principal. Vou mostrar aqui no Dias Rosa Maria primeiro. Aqui a gente tem a letra principal, né, que começa aqui no Senhor e vem para o corpo do texto e chega até o final. E o resto... Ah, boa pergunta do Leonardo, né? Quantas letras foram usadas para escrever ou assinar apenas, né? Porque se a gente for considerar que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, a gente pode ter até 12 pessoas diferentes, né? Beleza, Laís, foi uma boa. Contando as assinaturas, foi uma boa também. Mas, enfim, sem considerar as rubricas aqui no meu caso, a gente consegue ver, então, a letra do texto principal, a letra dessa anotação marginal aqui em cima, né, que está aqui, a letra dessa outra anotação marginal, que está aqui, a letra do despacho régio, que está aqui, e uma letra que, até materialmente falando, vocês observam que foi feita com um instrumento um pouco mais poroso, né? Enfim. Então, descartando as rubricas, né, porque ainda tem toda a questão de se tem repetição de rubrica, né? A gente pode observar, por exemplo, que essa aqui, a última aqui de cima, também é a última aqui de baixo. Então, já é uma pessoa a menos, né? Porque a mesma pessoa rubricou 2 vezes. Enfim, a gente teria, então, aqui... identificadas pelo menos esses momentos de escrita, né? Então, em preto, é o que eu chamaria de campanha original de escrita, em que a pessoa começa a petição abrindo lá em cima, né, com o Senhor, depois vem o texto mesmo, né, diz Rosa Maria Perpétua da Conceição, por fim, ela pede o que ela está querendo, afinal de contas, é uma petição, e encerra, né, da forma como se encerravam petições, né, espera receber mercê, esse RM que está aqui embaixo. Esse texto, então, que no começo era só preto, é encaminhado para a pessoa que escreve o que está de vermelho, e 4 pessoas rubricam. Não sabemos se uma dessas 4 pessoas é a própria pessoa que escreveu aqui em cima. Aparentemente, né, acho que isso fica um pouco mais óbvio quando a gente vem aqui para o cantinho. Aqui já é outra campanha de escrita. Pode ser a mesma pessoa? Pode ser a mesma pessoa, né? Mas a gente está vendo que aqui, por exemplo, a letra está mais pesada, literalmente mais pesada, né? A pessoa pressionou mais a pena no papel, e aqui a letra está menos pesada, então foi no mínimo num momento diferente, se não foram pessoas diferentes. Aí se escreveu isso e mais uma série de rubricas. Por fim, foi passado para o rei, que fez o despacho e também rubricou. E, por último, o arquivo, né? Colocou 2 carimbos, inclusive esse carimbo aqui, falando... gente, a pessoa insana nos controles aqui hoje. Esse carimbo aqui, falando justamente, né, aquilo que eu estava observando, que o carimbo do arquivo está pegando um pouquinho em cima da data. Não, aqui que está verde e azul não está exatamente atrapalhando de ver, mas aqui poderia gerar uma dúvida, né, sobre qual é essa data, é 22 mesmo? Ou enfim, teve uma interferência? Então, ficou claro, assim? E por que eu estou insistindo muito que a gente precisa identificar quais são as amostras e qual é o tamanho dessas amostras? Porque a principal técnica de leitura que a gente vai ter é por comparação, né? Então, eu vou ler esse manuscrito tentando entender, né, já inicialmente, como que essa pessoa faz o S maiúsculo? Como ela faz o E? Como ela faz o N? Como ela faz o H? Como ela faz o O? Como ela faz o R no final da palavra, né? Eu vou criar uma familiaridade com a letra dessa pessoa. E aí, no caso da campanha de escrita que está em preto aqui no nosso diagraminha, eu tenho muito mais palavras para comparar, né? No caso da letra que a gente marcou de laranja, eu tenho uma quantidade menor de palavras para comparar, e no caso dos textos em vermelho e em verde, uma quantidade menor ainda, né? Então, a gente já pode esperar que quanto menor a amostra, tendencialmente, maior dificuldade a gente vai ter para saber o que está escrito, porque a gente tem menos letras para comparar, principalmente maiúsculas, né? Aqui a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 maiúsculas, né? Não sei, talvez no texto corrido a gente tenha mais do que 5 maiúsculas, enfim.
Tá claro até agora? Eu espero que esteja fazendo sentido, que esteja sendo importante para vocês, porque está todo mundo muito caladinho. E aqui, mostrando para vocês, né, uma coisa que eu fiquei devendo na segunda-feira, além da parte óbvia, né, de a gente ver, lembra que eu falei para vocês que tinha aquele Minas, estava parecendo mais poroso? Aqui a gente vê que tem anotações que foram feitas a grafite, né, a lápis, que são anotações que foram feitas pelo próprio arquivo. Aqui a data, né, do manuscrito, aqui um código de referência interno do arquivo, e aqui uma observação de que esse documento já foi copiado. Então, ele já foi parar em alguma transcrição, enfim. E aqui vocês vão observar, principalmente se vocês lerem aqui a parte que eu estou apontando, né? Onde a gente tem escrito Conde de Assumar. Quando a gente... Acho que está bem claro, né, para todo mundo, que esse cabeçalho e o texto principal, isso é uma provisão, o texto principal dessa provisão, tudo isso que está aparecendo na tela nesse momento está escrito pela mesma pessoa no mesmo momento, né? Inclusive a gente vê a letra do mesmo tamanho, com o mesmo peso, angulada da mesma forma. Tem alguns momentos que fica mais escurinha, né? Como se acumulasse mais tinta, mas isso acontece toda vez nos arremates das letras, né? E aí, quando a gente desce, a gente já percebe uma diferença, né? Primeiro, a gente percebe que por mais que essa tinta aqui seja muito possivelmente a mesma tinta que foi usada aqui e aqui, a letra já não é exatamente a mesma. Como que a gente observa? Aqui a palavra conde, que eu falei para vocês verem lá em cima, vamos lá no Dom Pedro de Almeida, escrito pela outra pessoa. Né? Dá uma olhadinha no P dessa pessoa, no A dessa pessoa, nos Ds, nesse arremate, e aí a gente desce. O P é diferente. A gente também tem um arremate, mas é um arremate diferente. Observa aqui, ó, nessa letra D, como que é uma gotinha um pouquinho mais gordinha, digamos assim. E nessa letra D, como é uma gotinha um pouquinho mais comprida, enfim, né? E aqui, para quem tiver o olho um pouquinho mais atento, a gente tem não só uma letra diferente, como a gente tem uma tinta diferente. Talvez uma pena diferente. Enfim. Tudo certo, gente? Até agora? Aqui tem mais trocentas questões, né, que a gente pode observar, além dessas observações iniciais. O arquivo costuma colocar essas anotações só nas cópias ou na fonte original. Aí a gente tem todo um debate sobre o que é fonte original e sobre o que é cópia. Né? Nesse caso, foi uma excelente pergunta de você fazer aqui, nesse caso, porque a gente tem não só a assinatura autógrafa da pessoa, né? Então não é alguém copiando a assinatura dele, foi de fato ele que assinou. E como que eu sei isso? Porque eu tenho uma coleção das assinaturas dele. Como a gente vê aqui colado um selo, que é um elemento de validação, né? Então esse aqui é o original do arquivo. Então, sim, o arquivo também faz essas anotações no original. Isso é importante para a organização interna do arquivo, né, para permitir que o consulente, né, facilitar que o consulente chegue no manuscrito que ele quer, por exemplo, ou mesmo essas referências, assim, copiado, é uma referência mais antiga, ela é do começo do século passado, quando foi organizada a coleção, isso eu sei porque eu conversei com a arquivista, né? Foi organizada a coleção Documentos Interessantes para a História de São Paulo. Então, foram lá, esses documentos eram transcritos, foram publicados em livro, e toda vez que um manuscrito que era considerado importante para estar na Documentos Interessantes, realmente ia para Documentos Interessantes, a pessoa responsável ia lá e anotava no cantinho, copiado. Os mais conservadores arrepiam, né? Porque, meu Deus, você está escrevendo no original. Mas eu gosto muito de chamar a atenção sobre como que esses acréscimos posteriores, né, das instituições de guarda, das pessoas que leram o documento, enfim, como eles passam a ser uma parte da história do próprio manuscrito. Isso faz sentido para vocês? Isso é muito menos uma coisa para a gente censurar e mais uma coisa para a gente tentar entender por que acontece e qual é a informação que aquilo ali dá para a gente. Faz sentido? Então, como eu estava dizendo, né, tem mais uma série de questões que a gente pode passar a observar à medida que a gente aguça o nosso olhar sobre as características dos manuscritos. A gente vai voltar nisso amanhã, e eu só queria passar para vocês verem, assim, que tem muito mais do que observar do que tudo isso que eu estou falando aqui, né? E
Inclusive, essas questões a observar podem ser o link de pertinência temática de por que aquele manuscrito está ali com a gente naquele momento, né? A gente vai fazer a leitura juntos agora, daqui a pouquinho, e isso tudo vai ser observado por mim, e aí a gente volta na sexta-feira, né, relendo essa lista, falando, realmente, apareceu isso, apareceu aquilo. Por que é importante ter essa lista? Justamente para que a sua leitura orientada seja diferente de uma simples leitura, não é o gabarito da leitura, né? Você está, de fato, trazendo aquele manuscrito, trazendo aquelas características à tona para outros olhares, enfim, para pessoas que talvez tenham passado menos tempo analisando, que não tenham ainda um conhecimento de contexto, enfim. Isso faz sentido para vocês? Eu vou passar a lista rapidinho, então não vamos nos ater a ela agora. A gente vai direto, então, finalmente, para a nossa atividade 1. O que eu queria propor hoje como atividade, e aí na sexta a gente vai fazer pelo menos mais uma, se der tempo mais do que isso, é uma atividade muito simples e que trabalha com isso que eu chamei de os registros documentais das nossas vidas. O termo que é usado pela genealogia, às vezes, é de registros vitae, ou registros da vida, né? E que registros são esses? No caso do período colonial no Brasil, ou em Portugal moderno, a gente está falando de assentos, né? O que é um assento? É um registro escrito de que um certo ato aconteceu. De batismo, de casamento e de óbito. Por essa razão, e por quem é o agente que está produzindo esses registros, a gente também pode chamá-los de registros paroquiais, porque eles são feitos no âmbito de cada paróquia. Temas 1000 para explorar a partir de um registro que é extremamente simples, extremamente corriqueiro e que é abundante nos acervos digitais. Só daí a gente já fez uma reflexão, né? Primeiro, quem é que está registrando esses principais momentos da vida de uma pessoa? Né? Até agora, ninguém registrou que a pessoa nasceu, mas registrou que ela foi batizada, registrou que ela casou e registrou que ela morreu. Hoje em dia, qual é a instituição que faz isso? No período que a gente vai estar usando aqui na atividade, quem fazia isso era a paróquia. Por que que era a paróquia que fazia isso? O fato de a paróquia, né, a instituição local, a presença local da Igreja Católica ali, naquele pedacinho de colônia ou naquele pedacinho de metrópole, enfim. Por que é ela que está fazendo esse registro? O fato de ser ela que faz esse registro tem a ver com a divisão das cidades, né, com a organização urbana, com a organização administrativa na vida nessas localidades. Enfim, isso diz muito para a gente. E a gente vai usar hoje 2 acervos, que são o Family Search e o acervo do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, de Portugal. Levanta a mão para mim, por favor, se vocês querem ir ver o acervo, que eu mostre como que a gente encontra as coisas nesses sites, ou se basta eu colocar os links lá no material de apoio e vai estar tudo certo. Então, quem quer que eu mostre os sites, levanta a mão, por favor. Já temos participantes, beleza, entendi, pode abaixar. Quando a gente chegar nos sites, né, a gente vai ver aqui, eu estou mostrando uma página de um conjuntinho de páginas de um livro que está no Family Search. A gente vai perceber que esses registros, então, eles estão dentro de livros, né? Eduardo, você quer fazer uma pergunta ou ainda é a mãozinha que estava levantada para falar que é para ir no... Beleza. Era a mãozinha, foi mal. Não, tranquilo, sem problema. Vocês vão observar que é um livro, né? Aqui a gente ainda não vê a grossura dele, mas daqui a pouco a gente vai passar o livro como um todo. E o que vocês me dizem? Lembra, né, que de acordo com o método da paleografia global, a gente vai ver a página primeiro como um todo, ou talvez o livro primeiro como um todo, para depois ver o detalhe. O que vocês já conseguem me dizer do livro que está aparecendo aí na tela? Primeiro, como é que ele está digitalizado? Foi escaneado muito provavelmente a partir de um microfilme, mas ele está colorido, ele está preto e branco puro, ele está à escala de cinza. O que isso impactou nele, né? Por exemplo, aqui, o que está acontecendo? Sim, escala de cinza, perfeito. O que está acontecendo aqui? A gente tem um trespassamento de tinta, inclusive a gente vê aqui na sinalética, né, do pessoal que escaneou, tinta permeada. Quer dizer que não só aqui, ó, isso aqui não está escrito aqui, isso aqui está escrito do outro lado.
mas atravessou a folha. Aqui é a mesma coisa, atravessou a folha. Isso vai implicar que a gente não vai conseguir ler esse primeiro pedacinho aqui? Talvez. Talvez implique só uma dificuldade. Mas o que mais? Como que esse texto está distribuído na página? Tudo isso, gente, vocês vão fazendo com as turmas também, certo? Não sei se vocês conseguem ver, né? Que a gente tem aqui saltos de linha, né? Então tem um bloquinho de texto, aí dá um espaço, e aí recuado tem um outro bloquinho de texto. Dá mais um espaço, o texto começa de novo aqui da margem, mais um bloquinho, de novo, mais um recuo. Se vocês observarem, aqui, aqui e aqui, está escrito exatamente a mesma coisa, né? E, de novo, a gente vai para a estrutura dos bloquinhos. À esquerda de cada bloquinho tem uma coisinha abreviada, né? Não sei se vocês estão observando isso. Vou aumentar um pouquinho para ver se facilita. A gente vê o que está acontecendo de fato aqui com esse livro, né? A gente tem, então, que um único registro de batismo, um único assento de batismo, é esse bloquinho que eu estou mostrando aqui com a mãozinha. Aqui já é outro registro, aqui já é outro, aqui já começa outro, e a gente vê que lá em cima, ó, a tinta que permeou, ela realmente está prejudicando a nossa legibilidade, né? Além do fato de que aqui as bordinhas do papel, elas sofrem muito desgaste, né? Tem umas bordinhas dobradas para dentro, enfim, pedacinhos faltando. Aqui tem uma dobrinha do papel que ficou em cima, parcialmente, da primeira letra dessa anotação da margem. Aqui embaixo a gente já vê que tem manchinhas também, né? Nesse canto e nesse canto, que podem atrapalhar um pouquinho a leitura. Aqui tem um pedaço faltando, que foi desgastado. Mas o que a gente tem, basicamente falando? Né? A gente tem aqui o registro com as informações, aqui a assinatura do vigário, que fez esse registro, e aqui à esquerda a gente tem o nome da pessoa que está sendo batizada. Então, aqui a gente tem Antônio, e aqui a gente tem AN.TO, que é Antônio abreviado. E aqui, isso é uma estratégia mnemônica, né, para a pessoa ir passando rapidinho e falar, achei Antônio, tá aqui, será que é esse? Aqui embaixo a gente já vê uma coisinha interessante. A gente tem dois nomes, vocês estão vendo aqui? Francisco abreviado e Maria, com uma chavezinha. Por que vocês acham que Francisco e Maria estão sendo batizados ao mesmo tempo? Exatamente, é exatamente isso que está escrito aí embaixo, né? Gêmeos, ponto. Então, assim, às vezes é uma coisa extremamente do trivial, vamos ver 3 pessoas que foram batizadas, né? Mas isso já conta pra gente algumas coisinhas ali do cotidiano. Aqui eu passo para um outro livro, mas de outro acervo e de outro país. Né? Então, também é um livro de registro de batismos, também do mesmo século, mas aqui a gente está numa paróquia em Portugal continental. Vocês vão observar que tem a mesma estrutura, né? A gente também tem um bloco de texto, e aí no final a gente tem assinaturas, né? E que sempre tem aqui, ó, essa assinatura repete, essa aqui repete, essa aqui tem uma diferencinha, né? Repetiu até aqui, mas aqui já está diferente. A gente também tem uma chamada aqui na margem esquerda, abreviada também, para dizer quem é o nome do batizando, mas, de novo, né? Outro vigário em outro lugar, uma grafia completamente diferente. Mas o texto em si é mais ou menos o mesmo, o que leva a gente também para aquela reflexão de segunda-feira, né? A quantidade de texto que a gente tem. Aqui a gente tem uma letra bem menorzinha e que tem muito mais palavras por linha. Aqui fica parecendo que o texto é maior, né? Porque cada bloquinho ocupou uma página inteira. Mas olha como a gente tem muito menos palavras por linha e olha como que o texto está espalhadinho, né? Enfim. E por fim, esse livrinho, que tá mais organizadinho, né? Esse é português também,
e a gente tem aqui a mesmíssima estrutura, né? Só que a gente não tem, nesse caso, a assinatura de quem está batizando, né? Aqui a gente tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 registros e a assinatura dele só no final da página. Aqui é a mesma coisa, assinatura só no final da página. Lá em cima tem uma datação, que não tinha, né, no livro anterior, e aqui à esquerda também as chamadas, só que nesse caso os nomes não estão abreviados, né, os nomes estão quase por extenso, e no caso da página de cá, estão à direita. Mas vocês estão vendo que tem um negócio inesperado aqui, né? Tem uma anotação à margem. E eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui, né? Esse é o batizado, o batismo de uma das pessoas que eu estudo. E o que está acontecendo? Em 17 de outubro de 1688, ele foi batizado como Miguel Pedro, filho de Dom João de Almeida e sua mulher, Dona Isabel de Castro. E quando a gente vê aqui no canto, ó, realmente, Miguel Pedro. Só que tem um grande problema. O nome dele, a gente viu naquela previsão, o nome dele é Pedro Miguel. E é justamente isso o que está sendo falado aqui. Anos depois, ainda não descobri em quais circunstâncias, percebe-se que registraram lá no livro um menino com o nome trocado. E aí eles têm que ir atrás do arcebispo de Lisboa para ter autorização de anotar no livro que, olha, aí aqui, né, por despacho do senhor arcebispo de Lacedemônia, que é um título honorífico do arcebispo de Lisboa, emendei neste assento o estar posposto o nome de Pedro ao de Miguel, ou seja, né, Pedro está depois de Miguel, porque o nome do batizado é Pedro Miguel, e não Miguel Pedro. Né? E por que era tão importante, assim, que o nome dele fosse Pedro Miguel e não Miguel Pedro? Por que isso teve que ser retificado naquele livro? Tudo isso são questões que a gente pode ir puxando a partir dos casos concretos que estão acontecendo aqui na nossa frente. Ok? Queria saber se tem alguma dúvida de tudo isso que eu falei até agora. Eu vou passando para os sites. Enquanto isso. Vamos começar pelo Family Search. O Family Search, ele não sei se vocês já ouviram falar, né, mas é basicamente, vou colocar aqui no chat. familysearch.org. A única desvantagem, digamos assim, é que você precisa criar uma conta antes de poder acessar os manuscritos. Mas é super fácil de criar uma conta, você pode fazer login com o Google, login com o Facebook, enfim. Uma vez logados, né, a gente tem a possibilidade de vir aqui na página inicial, a gente vem aqui em pesquisar, e a gente tem, ou pelo menos os dois que eu mais uso, né? Pesquisar registros, que é onde a gente está agora, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o pesquisar catálogo, tá? O que seria o pesquisar registros? Que, inclusive, algumas instituições usam isso, tipo assim, eu fiquei sabendo que o Museu da Migração aqui em São Paulo tem computadores que a gente pode procurar a nossa família no Family Search. Então, para que serviria esse registro? A gente está procurando o documento individual. Então, eu posso jogar, sei lá, Rosa Maria Perpétua da Conceição, né, do nosso documento anterior. Então, eu coloco o nome, sobrenome, a localidade, um ano e mando pesquisar. E aí vão dizer todos os registros que tem dessa pessoa naquele lugar, naquele ano. Ou coloco só o nome, ou coloco só o local e o ano, enfim. E vão aparecer os registros. Vamos tentar, por exemplo, Rosa Maria Conceição. A gente não sabe a localidade, né? Porque ela fala simplesmente que ela mora no Caminho Novo, que vai do Rio até as Minas. E eu também não sei o ano, não. Vamos pesquisar só assim? Sim, gente, é um site da Igreja Mórmon, né? Igreja de Jesus Cristo e dos Santos dos Últimos Dias. Ele vai filtrar para a gente alguns resultados. Assim que é. Quem gosta desse site é o Tarcísio. Gente, esse site é incrível. No momento que não estiver gravando, eu falo tudo que eu tenho de problema com ele. Porque eu acho que tem umas complicações éticas aí. Mas, enfim, em nome de um objetivo religioso da Igreja Mórmon, eles basicamente fizeram um dos maiores bancos de dados mundiais sobre registros vitae. Então, eles têm da Igreja Católica do mundo
e de outras igrejas também, e cartórios, enfim, outras fontes, porque eles têm uma finalidade genealógica, né? Você conseguir fazer árvores genealógicas. Mas, basicamente, a gente tem aqui sistematizado, pensando no tema da nossa atividade, né? A gente quer registros de batismo, casamento e óbito. A gente tem tudo no Family Search. Para o Brasil inteiro, para outros lugares do mundo, separado por estado, separado por cidade. Então, é uma coisa maravilhosa. Então, aqui a gente tem uma Rosa Maria da Conceição, no Rio Grande do Sul, que a gente já sabe que não é a nossa. Ó, todo mundo no Rio Grande do Sul. Ó, Paraná, 1906, 1910, 1886. Até agora, nenhuma dessas é a nossa Rosa, mas vamos entrar num registro só para a gente ver como que vai ser por dentro? Então, a gente tem aqui, né, já separado por acontecimento. Então, qual que é o acontecimento nesse caso? Ela morreu em 15 de maio de 38, e aqui a gente tem a imagem, que a gente pode, né, simplesmente clicar para ver o documento original. Então, só para recapitular, né, se a gente quiser procurar registros de pessoas específicas, registros individuais relativos a pessoas específicas, a gente vem pesquisar registros, certo? Mas a gente também tem a possibilidade de virem pesquisar catálogo, que é o que a gente vai fazer aqui agora, né? Como que eu acesso todos os registros possíveis e imagináveis nessa base de dados de batismo, casamento e óbito que aconteceram no Brasil? A gente vai vir aqui em títulos. Aqui já são 2 diquinhas que eu estou dando para vocês para chegar no resultado mais rápido, tá? Então, títulos, e aqui, registros da Igreja Católica do Brasil. Pesquisar. Aqui só sai o Rio Grande do Norte. Já tinha deixado uma pesquisa pronta para mostrar para vocês. Aqui a gente caiu. Deixa eu fazer diferente. Registros da Igreja Católica. Eu vou tirar o do Brasil. Pronto. Por registros da Igreja Católica, aqui a gente tem por estado, estão vendo? Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, blá, 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 certo? Aqui já está marcadinho Minas Gerais, que foi o livro que eu escolhi para a gente trabalhar nesse curso. E aí, quando a gente clica, a gente vem parar aqui, que dá 2 possibilidades para a gente. Ver todas as imagens e como utilizar esta coleção. O como utilizar esta coleção pode ser legal vocês darem uma olhada depois, porque eles mostram quais são as informações que estão em cada registro, tem uma estrutura mínima ali do documento que é legal, mas eu também vou passar um textinho para vocês do Iraci Del Nero, que explica a mesma coisa com mais detalhes, que é bem bacana. A gente vem aqui em ver todas as... Vocês viram quantas imagens, gente? 930.569 imagens. E aí, então, a gente vai, né? Eu já tinha selecionado o estado de Minas Gerais, e a gente vai selecionar por cidade. Atenção, que é o nome contemporâneo da cidade, tá? Então, não adianta procurar Vila Rica, vai ser Ouro Preto. Não adianta procurar Vila do Carmo, vai ser Mariana. Para algumas pessoas, isso até facilita, inclusive. Quando a gente chega aqui, né? Ah, foi para o mesmo lugar. Mas, enfim, selecionei lá Ouro Preto, que é o que a gente quer. Aparece uma lista de livros, né? Aparece primeiro uma lista de paróquias, eu fui em Nossa Senhora da Conceição. Abri um livro de batismo de 1710 a 1739, e é isso que a gente tem aqui agora. Aqui vocês estão observando todas as imagens desse livro, né? A gente tem 138 imagens. Aí, fazendo uma conta de cabeça, multiplica por 2 e a gente sabe quantas páginas tem. Até o final do livro, desde o começo do livro. Aqui dentro do navegador, vocês podem optar por ver todas as imagens, como a gente está vendo, ou vocês podem vir aqui à esquerda e clicar nessa folhinha, que aí vai aparecer de uma por uma.
né? A conexão não está ajudando a qualidade a ficar boa, mas enfim, aqui vocês navegam de imagem para imagem e aqui vocês podem baixar. Do site, vocês vão baixar uma por uma. Então, vai clicar 138 vezes no botãozinho de baixar. Mas daqui a pouco eu vou ensinar para vocês um truque para não ter que fazer isso. Acho que eu falei meio embolado, mas está claro, né? A gente vai lá na página inicial. Ora, vai. Isso. Página inicial, pesquisar, catálogo. Quando abrir a pesquisa pelo catálogo, a gente acrescenta títulos. Nos títulos, a gente escreve registros da Igreja Católica, manda buscar, vão sair todos os estados brasileiros, a gente clica no estado. Vão sair todos os municípios que estão disponíveis para aquele estado, a gente clica no município. Vamos tentar aqui, sei lá, Porteirinha. Em Porteirinha, a gente só tem uma paróquia lá na base de dados, que é a paróquia de São Joaquim. E aí a gente tem 5 livros de batismos e um livro misto de batismos e matrimônios. Aí a gente escolhe o que a gente quer. Como que eu sei para que época existe o livro de batismo, de matrimônio, enfim? Né? Essa também é uma pergunta importante. Vai que eu estou montando uma aula que é sobre o século XV e eu quero um livro de batismo do século XV, será que tem? Então, o que é importante a gente saber é que quem determinou, basicamente, né, a obrigatoriedade desses registros pela paróquia foi o Concílio de Trento. Né? Então, é uma norma de uma sessão bem mais avançada do Concílio de Trento, uma sessão que acontece em 1563, e ela obriga, então, que batismos e casamentos sejam registrados em um livro próprio. Isso quer dizer que antes de 1563 não tem livro de batismo? Não, porque várias paróquias já faziam esses registros antes, né? Eles só não eram obrigatórios. A partir de 1614, para o mundo português, também fica obrigatório fazer o registro dos óbitos e também é a paróquia que vai fazer esse registro. Pode ser que esse registro apareça num livro próprio, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse livro que é só de batismos. Ou pode ser que esse registro apareça num livro misto. Por exemplo, a gente tem aqui um livro que registra tanto batismos como casamentos. Essa parte até agora está clara, antes de a gente passar para o livro de fato. Se aqui a gente vai conseguir... Não, eu vou fazer de tudo para a gente ver um pouquinho do livro hoje. Vamos agora para o nosso segundo acervo, que é a Torre do Tombo, em Portugal, né? Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Como que vocês chegam na Torre do Tombo? Vocês vão jogar digitarc de arquivo digital. Então, digite arc.arquivos.pt. Estou jogando aí no chat. Né? Assim, vocês vão parar na Torre do Tombo, mas é importante dizer que o digitarc é um sistema. Então, outros arquivos portugueses, por exemplo, o Arquivo Histórico Ultramarino, também tem um digitarc, né? Mas eles vão ser digitarcs diferentes, vai ser tipo digitarc.ahu, enfim. Né? Com esse link aí, você chega na Torre do Tombo. A minha primeira dica é: cliquem sempre na pesquisa avançada, tá? Não usem a pesquisa simples. E aí, para a gente chegar onde a gente quer, a gente tem basicamente duas possibilidades. A primeira possibilidade é vir aqui no título mesmo, e vamos botar o que a gente quer, né? Sei lá, óbitos. Só lembrem que vocês estão no arquivo português, então se vocês quiserem ver o registro, é um registro de óbitos, ok? A gente pode refinar por data, então vamos supor que eu só quero pessoas que morreram entre 1º de janeiro de 1700, vocês estão observando aqui que é ano, mês e dia, né? Então é tipo invertido. E pessoas que morreram até o último dia de 1749. E uma coisa muito importante, já que a gente precisa, né, a gente não está em Portugal, a gente precisa sempre que sejam fontes que estejam digitalizadas, né? O digitar que eventualmente vai mostrar para a gente fontes que não estão digitalizadas. Então, o que a gente faz? Representação digital, aperta o com representação e manda pesquisar. Se o botãozinho me obedecer. Bom,
Bom, enfim, eu já tinha... Tá me obedecendo, finalmente. Ele tá carregando. Aqui vocês vão observar, né, que a gente vai ter diferente, tudo que aparecer registro e óbito vai aparecer, então necessariamente são livros de registro, né? Aqui a gente tem o nosso primeiro livro de registro de óbitos. Se vocês estão vendo que tem uma imagenzinha aqui, vocês têm certeza de que está digitalizado, e a gente clica. A partir daí, a gente vê aqui no cantinho, né? A qual fundo ou a qual coleção esse registro pertence, no caso ele pertence ao fundo paroquial. Aqui a gente tem uma fichinha de informações, tá vendo? E aqui a gente vê a representação digital. Imagem por imagem também, com um pouquinho mais de funções, né, que a gente pode dar zoom, a gente pode colocar em tela inteira, a gente pode girar a imagem, e a gente pode aqui baixar também imagem por imagem, a não ser que vocês tenham esse programinha aqui, que é o Archive Ô, Fabi, Links. Pode falar. muito discrepante, né? Tipo, não quero parecer que eu tenho síndrome de vira-lata, porque eu não tenho, mas é porque eu estou estudando para tentar desenvolver um projeto de mestrado. Estou entrando muito no Arquivo Público Mineiro e, nossa, eu tô de cara com o recurso de zoom da Torre do Tombo. É muito bom. É muito bom. Nossa, sim. Mas não é sempre não, tá? Entendi. Não é sempre não. Tudo Tô assim, depende nossa. de como foi feita aquela digitalização. Tem coisas que tem a ver com uma questão infraestrutural e financeira dos arquivos que às vezes escapa um pouco ao raciocínio do consulente, né? Porque colocar uma imagem em alta resolução na internet significa ocupar um certo espaço de servidor. Significa que cada vez que cada pessoa acessar vai consumir um tanto de banda. Então, é um site que tem, imagino que tenha mais acessos, porque é acessado do mundo inteiro, né? E várias vezes cai. Não acha que Torre do Tombo essas maravilhas, não, viu, gente? É um site excelente, muito bem montado. Eu também não tô querendo desmerecer o APM também, não, porque o APM é incrível, assim. Não, sou super fã de carteirinha da APM, mas eu tô entendendo o que você tá dizendo. A torre, ela dá pra gente muitos recursos. Mas o que a gente tem que ficar fiquei esperto? de cara. É muito bom. O que a gente tem que ficar esperto? Nem sempre vai ser assim. Às vezes você vai dando zoom, não estoura, né? Porque um documento foi digitalizado numa resolução melhor do que o outro, né? Às vezes, a torre só saiu do ar por 3 dias. Então, qual que é a minha recomendação toda vez que estiver mexendo com a Torre do Tombo? Achou o que você quer? Salva, favorita, né? Salva esse enderecinho aqui, que é o endereço que está aparecendo na barra. Decora ou anota, enfim, esse códigozinho aqui, que é o código de referência, aqui, ó, que sempre vai começar com PT de Portugal, barra TT de Torre do Tombo, tá? Tudo PT barra TT barra. E aí, começa o que a gente quer, né? Que é o fundo dos acervos paroquiais, que é a outra manha que eu vou dar para vocês daqui a pouco. Então, guardou tudo isso? Anotou o código de referência para não perder? Guardou o link que está aparecendo lá em cima? Vamos salvar as imagens? Eu vou colocar para vocês no material a forma de acessar o Archive Get Links, tá? Que é esse programinha aqui. O que a gente faz? Pega o endereço que estava lá em cima. Você não vai colar? Tá bom, vamos copiar de novo. Pega o endereço que está lá em cima, cola aqui nessa barrinha, vê se está escrito download on, e aí vocês falam go. E espera o programa fazer o trabalho para vocês. Ele vai puxar todas as imagens que existem desse documento e ele vai fazer download para uma pasta que você especificou no seu computador. Eu acho que isso é uma mão na roda, porque, né, pensa baixar 138 imagens, né? O Archive Get Links, ele funciona tanto para a Torre do Tombo como para o Family Search. A diferença é que aqui, ó, quando a gente... Na Torre do Tombo é automático, é só fazer isso que eu ensinei. No Family Search, a gente tem que vir nas opções.
E aí vai aparecer, deixa eu puxar aqui para vocês verem, uma janelinha de opções, estão vendo? Que vocês têm que colocar, até está escrito aqui, Family Search. Vocês têm que colocar seu login, sua senha e salvar. Senão ele fala que você não está logado e não baixa. Mas, ficou claro? Então, guarda o linkzinho aqui em cima e joga lá. Por que eu falei que é legal a gente saber sempre o código de referência? Porque uma outra possibilidade para a gente ver os registros paroquiais da Torre do Tombo é a gente vir aqui, ó, direto no código. Então, a gente já sabe que PT/TT/TRQ de paróquia. E aí a gente faz a mesma coisa, né? Com representação digital, manda pesquisar. Ou então, com representação digital, entre as datas tais, manda pesquisar. Agora, uma dica para pesquisar na Torre do Tombo, em geral, né? Não só outros temas, enfim, é que aqui vocês estão vendo que é o campo título. Então, qual que é a implicação mais óbvia disso? Se eu estou querendo pesquisar, por exemplo, por assunto, esse não é necessariamente o melhor campo. Por quê? Só vai aparecer aqui nos resultados se aquela palavra que a gente digitou estiver no título do documento. Às vezes ela não está no título. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui no... Cadê o meu pesquisar em outros campos? A gente desce das datas. Tá vendo aqui, ó, pesquisar em outros campos? Cada vez que a gente clica em pesquisar em outros campos, aparece mais um campo. E aí, o meu campo preferido é o âmbito e conteúdo. Por quê? O que é o âmbito e conteúdo? Deixa eu ver se algum desses aqui tem um âmbito e conteúdo preenchido. Ah, justo esses não tem. Mas é a parte em que a gente tem a descrição do documento. Então, se vocês querem um assunto, por exemplo, sei lá, quilombo, é muito melhor a gente colocar no âmbito e conteúdo, né, dica de ouro para pesquisar na Torre do Tombo, do que colocar no título. E aí, vamos de novo, com representação digital, pesquisar. 0 resultados. Vamos tentar quilombo sem representação digital? 0 resultados. Ô, gente, alguém me fala um tema aí? Uma palavra-chave. Inquisição? Boa, boa. Quer dizer, vou fazer melhor. Vou Com certeza. vou recortar. Adoro, gente. Um dos temas mais divertidos de se ver na Inquisição. Com representação, né? Porque a gente só quer o que tá... Não é possível, a Torre do Tombo tá de sacanagem comigo hoje. Achei que tem 1 milhão. Gente, hoje é a torre, mas podem confiar em mim. Vai no... Viu que às vezes ela faz isso? A gente brinca que tem um anãozinho na Torre do Tombo que de vez em quando ele fica de mal da gente, ele tá dentro do computador e ele desliga os fios. Mas a dica é, tá no título? Então, por exemplo, o documento chama Livro de Registro de Batismo. Então, pode jogar no título. Se é uma palavra-chave de assunto, vai no pesquisar em outros campos e joga em âmbito e conteúdo, ok? Nunca se esqueçam de ver essa fichinha descritiva, porque nesse caso aqui tem poucas informações, mas às vezes tem muitas informações, tem informações sobre se é papel, se é pergaminho, qual é o tamanho, qual é o estado de conservação, se está faltando folha, se foi doado para a Torre do Tombo por alguém, onde o documento morava antes, enfim. E aí, por fim, aqui no cantinho, ó, vocês podem abrir todo o fundo. Né? Então, aqui a gente está especificamente nessa paróquia, e aqui a gente abriu os 4 livros que fazem parte dessa paróquia. Né? Então, é possível ir navegando também por esse cantinho. Certo? Estamos bem aqui com Torre e Family Search. Nós temos 10 minutos para brincar hoje de ler manuscrito, mas eu prometo que a gente vai brincar bastante de fazer a leitura na sexta-feira. Quero mostrar para vocês, então, o livro que eu tirei do Family Search, né, que é um livro específico de batismos de Vila Rica, né, que lá está como Ouro Preto, mas na época era Vila Rica, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, que é uma das principais paróquias que compôs Vila Rica quando ela foi fundada. Vamos começar do começo, né, que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer. Inclusive, uma das ferramentas que pode ser legal para isso é a própria janelinha. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. É a própria janelinha
do Windows Explorer. Se a gente vier em exibir ícones extra grandes, vai para os extra grandes, isso, ótimo. A gente já consegue ver, aqui vocês estão vendo que é outro documento, não um documento mais curto, mas enfim, a gente consegue ver quantas páginas ele tem, a gente consegue ver uma miniatura de cada página, e a gente já consegue ver algumas coisas bem interessantes de observação de materialidade. Então, por exemplo, vocês estão vendo que aqui tem uma dobrinha? Isso é porque a pessoa não soube recortar a folha direito? Não, isso é porque a pessoa quer que você saiba que tudo isso está costuradinho junto, que essas folhas não estão soltas. Isso também é importante para a gente saber o que é a frente, o que é o verso. Né? Então, se a costura está aqui do lado direito, isso aqui é um verso. Se a costura está do lado esquerdo, isso aqui é uma frente. A gente já consegue observar a disposição do texto, da mancha textual, se teve mudança de papel. Então, aqui, muito provavelmente, essas duas folhas, que também estão aqui no final, são um papel diferente dessas que estão no miolo, podem ser tipo uma capinha. A gente vê que essa folha aqui, ó, foi dobrada, vocês estão vendo? Será que essa marca de dobra está em todas as folhas? Será que foi dobrado antes de ser costurado ou depois de ser costurado? A gente consegue ver se tem assinaturas, a gente consegue ver se tem mudança de tinta. Então, a primeira coisa que a gente faz é mostrar o todo, né? Se o todo era uma página, mostra uma página. Mesmo que a gente vá trabalhar, vamos fingir que a gente vai trabalhar com esse documento aqui. Vocês estão vendo que hoje estou chamando fonte de documento, porque, de fato, todas essas fontes são documentos, né? Enfim. Vamos supor que a gente vai trabalhar só com essa parte aqui do documento. Então, antes de mostrar a página, a gente mostra onde ela estava. Depois de mostrar onde ela estava, a gente começa direto na página, certo? Então, aqui a gente vê que tem uma capa, já é uma digitalização em escala de cinza, né? Não é colorida igual a outra. Aí abrimos, né? Temos, tipo, a parte de dentro da capa, com algumas observações, que às vezes a gente pula, mas são observações legais da gente ter. Por exemplo, ele está contando para a gente que o livro começa na folha 239. É porque estão faltando 238 folhas? Não, é porque ele é continuação do livro, dessas datas aqui, que termina justamente a folha 238. Né? Então, os livros dessa paróquia, eles não começam na folha 1. Um livro está literalmente continuando o outro. E agora, sim, a primeira folha do registro. Quando a gente for... Acho que a gente vai ler tipo uma linhazinha, só para vocês não ficarem muito tristes comigo, mas tem algumas orientações que são importantes aqui. Quando a gente for usar, então eu estou pressupondo que o que vocês estão vendo é o que eu chamei lá na parte da explicação de imagem guia, certo? Então é a imagem que vai ser projetada, colada na parede grande, enfim, o que quer que vocês queiram fazer. Quando a gente está colocando a imagem guia, a gente tem que ter alguns cuidados. O primeiro cuidado tem a ver... Claro, né? Primeiro a gente vai mostrar ela como um todo, então a gente já consegue ver, por exemplo, que ela é a frente, que ela está costurada no livro, que ela está costurada em uma folha que parece ser de outra cor, e uma folha que está em branco, então pode ser outro tipo de papel, um papel de um outro lote, enfim, né? A gente também observa que tem o número de página aqui no canto, junto com a rubrica de alguém, e junto com o ano ao qual aquilo ali se refere, né? Agora sim a gente aproxima. E aí, quando a gente for aproximar, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? A gente tem que deixar de um tamanho, né, grande o suficiente para ser lido, claro, mas o ideal é a gente não fazer isso aqui, ó. O ideal é a gente deixar sempre a linha inteira aparecendo. E um certo número de linhas. Por quê? Porque agora eu tenho uma quantidade razoável de parciais para serem comparadas na mesma folha, certo? Continuando aqui a nossa observação, agora que eu dei bastante zoom, nada impede a gente, né, de fazer isso aqui que eu estou fazendo. Dei um zoom. Ai, meu Deus, pulei de folha. A pessoa que está louca com o próprio mouse. Dei um zoom extremo aqui, para poder mostrar um detalhe que talvez vocês não estivessem vendo antes, né? Então, aqui a gente tem bem clarinho um nome. Aqui a gente tem um nome com uma observação sobre essa pessoa, né? Que no outro zoom talvez a gente não estivesse percebendo. Mas para guiar a leitura, a gente vai deixar desse tamanho, né? E aí, eu tenho voluntários para irem
lendo junto comigo, quando a letra está entre aspas, né, entre muitas aspas, fácil de ler assim, vocês podem ir direto, e aí vocês podem ou pedir para a turma fazer como se fosse um jogralzinho e ir todo mundo lendo, se for uma turma pequena, ou ir escolhendo voluntários. Então, sei lá, toda vez que mudar de linha, muda de voluntário, toda vez que tiver um ponto, né, acabou a frase, muda de voluntário, enfim, isso aí vocês vão vendo. E aí, o que é importante? Vocês terem como apontar. Então, aqui no nosso caso, eu tenho uma mãozinha, certo? Todo mundo vê a minha mãozinha? Para que vai servir a mãozinha? Primeiro, porque o leitor que não tem facilidade com o manuscrito, ele pode se perder, ele pode não saber em qual linha está e em qual palavra da linha. Então, de quando em quando, é tipo, professora, eu perdi. Olha, estamos aqui, ó. Tá vendo? Nessa palavra aqui, é aqui que a gente está. E porque ela também vai mostrar coisas que você quer chamar a atenção, a separação das palavras, enfim. Alguém quer ser minha voluntária ou meu voluntário para ir lendo à medida que eu aponto, começando aqui da primeira linha? Eu quero tentar. Vamos embora, Eduardo. Então é você mesmo. O que eu preciso te instruir? Toda vez que você achar uma coisa diferente, interessante, curiosa, comenta essa coisa, tá? Não guarda só para você, não. Então vamos lá. Começando aqui. Já tem, assim, eu acho que a palavra é aos, mas tem um traço à esquerda, pois é. E Isso aqui é dá medo de ignorar, sabe? Você poderia ignorar. Eu posso contar para vocês o que é. Isso aqui é um caldeirão. Sabe aquele símbolo de parágrafo do Word? É tipo quando tem aquela cruzinha para indicar que tá começando ali? Perfeito, perfeito. Só que geralmente a cruzinha vem aqui em cima, né, para falar que a folha está começando. E o caldeirão te fala que o parágrafo está começando, ok? Mas aí como que você mataria a dúvida se isso aqui é um aus? Como a gente sabe que é um livro de registros e que esses registros seguem uma fórmula, vem aqui para o registro de baixo, que não tem o caldeirão. Aus, certo? E aí, o que você achou desse aus, desse S, desse aus? Esse S, ele tá muito estranho, assim, mas eu fiquei tentando achar em outra palavra um outro S que eu conseguisse ler que era um S, e achei, lá na frente, da segunda linha. E na primeira também tem. Tem aqui, aqui, eu mostrando no lugar errado, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Esse, meus amores, esse é o S caudado. Por que a gente chama ele de S caudado? Porque ele tem uma caudinha, porque ele tem um rabinho. Vocês também podem ver, às vezes, como S longo. Onde que o S caudado vai aparecer? Geralmente, no meio e no final da palavra. Quase nunca no começo. Se eventualmente ele aparecer no começo da palavra, é porque a pessoa escreveu emendado uma palavra com a outra. Tá? E aí vocês vão observar, por exemplo, que ele é diferente desse S aqui, que é a primeira letra da próxima palavra, desse S aqui, que é a primeira letra, né? A primeira letra da segunda palavra do próximo acento. Mas tem por que um você saber Gonçalves ali graus? também. Oi? Que o S tem um Gonçalves ali também, que o S está completamente diferente. É complicado essas coisas. Mas aí é que tá. O que a gente está fazendo aqui? A gente está usando a técnica de comparação de parciais, né? Porque a gente está aprendendo a se familiarizar com a letra dessa pessoa. A notícia triste que eu tenho para te dar é que esse Gonçalves não está com S. Nossa, Porém, a gente sabe que a mesma pessoa pode ter mais de uma forma de escrever a mesma letra. Eu tenho dois Nossa, Bs é um Z. minúsculos. Alguém aí pode tacar uma pedra e dizer que não escreve nunca a mesma letra de duas formas? Não, né? Eu sei que deu 9 horas, vamos ler só até o nome, tá? E aí a gente continua na sexta-feira, pode ser? Vamos lá, meu voluntário. Então, aos. Então, a segunda palavra que eu acho que é 6, mas eu não sei porque eu tô com algumas dúvidas. Vamos lá. Eu não sei se a última palavra é realmente um J e J pode ser outras coisas, né? A última letra, né?
ou se esse I tá um pouco para direita, esse pingo do I tá um pouco para direita. Vamos observar todo mundo junto a angulação da escrita? Essa escrita ela está perfeitamente perpendicular ao papel? Ou vocês acham que ela está levemente caída para a direita? Onde vocês vão observar isso melhor? Nas letras que são compridas, nas letras que têm ascendentes ou descendentes. Então, por exemplo, aqui nesse F, ele está perpendicular ou ele está meio caidinho, assim, como se tivesse escrito em itálico? Tá meio em itálico, mas não chega a ser aquele 45 Não é graus. 45, né? Mas está inclinadinho. Então, isso diz pra gente que o pingo, ele não vai estar aqui em relação ao I. O pingo vai estar um pouquinho deslocado em relação ao I, certo? Então é 6 mesmo, né? É 6 mesmo. Agora, você podia, o que eu sempre falo, não fiquem obcecados por uma palavra. A primeira leitura que a gente faz é para criar familiaridade. Então, a gente pode, inclusive, fazer o que você fez. Eu vi um Gonçalves. Ou então, eu vi um Olaria. Eu enxerguei um Maria. Eu enxerguei um dezembro. Essa primeira leitura, inclusive com a turma, é um reconhecimento. Não sabe a segunda palavra, não fica obcecado por ela. Pula, né? O J, às vezes, pode significar S, não é? Lembra de algo assim no intensivo. Não, o J, ele pode estar no lugar, entre muitas aspas, né? Porque é hoje que a gente acha que é o lugar, do I, ok? O J é considerado como se fosse um I longo. Então, tem esse intercâmbio de I e J, mas nesse caso aqui, a gente não tem J, tá? A gente tem realmente um I com o pingo e o S caudado terminando 6. Vamos supor que a gente não leu o 6. Qual que é a próxima palavra? Tá escrito dias. Perfeito. Se você não tivesse certeza que tá escrito dias, aqui a gente tem qual palavra? Mês com Z. Mês com Z e acento agudo no E, em vez de acento verdade, circunflexo, esqueci de falar do acento. né? Tudo bem. De novo, gente, isso é treino. Então, por que a gente tem que ficar se corrigindo? Porque na hora de ler com a turma, vocês têm que falar, beleza? Se você não tem certeza de que é um mês, vem para essa palavra aqui. Que é janeiro. Janeiro. Mesmo que vocês não tivessem entendido o J, né? Que eu estou tampando aqui com a mãozinha agora. É um aneiro. Não entendemos janeiro? Vem para cá. Ano com 2 N's. Ano com 2 N's. Então, o que a gente já entendeu? Que esse registro começa com uma data, e com uma data completa e por extenso. A gente sabe, então, que aos 6 dias do mês, com acento agudo no E Z no final, de janeiro, com um J maiúsculo, do ano, com 2 N's, de 1700, agora, olha aqui que incrível, 7 espaço centos. A gente diria I90, certo? Aqui fala 90. I3, e aí no caso 3, a gente já sabe que o mês está com Z, o 3 está com Z, assim como o Gonçalves está com Z, certo? Vamos parar aqui na data, porque já são 9h04. Vou passar a palavra de volta para a Tamires daqui a pouco, se ela tiver algum recado, encerrar a gravação e tal. Eu queria pedir, né, como a gente passou um pouquinho da hora, que quem tiver dúvidas, guarda a dúvida para a gente esclarecer no comecinho da aula de sexta. Pode ser? Ou alguém quer fazer alguma perguntinha rápida, algum comentário? Estamos bem? Estamos cansados? Queremos ir embora? Então, né, só para recapitular, sexta-feira, então, a gente vai continuar essa leitura, a gente vai fazer a leitura guiada, mas mesmo, não com o objetivo de, tipo, zerar o documento e ler o documento inteiro, mas mais para mostrar para vocês como vocês fazem essa leitura com alguém, né, o que vocês vão chamar a atenção das pessoas quando essa leitura estiver sendo feita. E aí a gente discute, né, as possibilidades temáticas de explorar esses documentos, a gente monta aqui um planinho de atividade e passa para a segunda atividade, tá certo? Então é isso, Tamires, se tiver algum recado, se quiser encerrar, estamos com você. Pessoal, então, só para caso alguém tenha chegado depois, né, só para a gente deixar registrado aqui, estão abertas as inscrições para quem tiver interesse em participar dos nossos minicursos presenciais, também estão abertas as inscrições para quem quiser participar da nossa feira livre, vender aí
comidas, roupas, o que você tiver aí, que você trabalhar aí vendendo, vocês podem entrar lá no nosso site ou também no nosso Instagram e ver todas as informações corretas para saber como participar. E, bom, não tendo mais nenhuma dúvida, questionamento, nós vamos ficar por aqui, então. Agradeço a Fabi por mais essa aula e nos encontramos todos na sexta-feira. Vou encerrar aqui a gravação.